paz a toda a igreja, amém? Podem todos se assentar. Eu cumprimento a toda a igreja com uma alegria imensa, agradecendo mais uma vez a pastora e o pastor por essa oportunidade, pela oportunidade de todo segundo domingo, há tanto tempo estar aqui, já criaram um laço de amizade grande, um carinho com inúmeros membros aqui da igreja. Claro, não poderia deixar de mencionar o pastor e a pastora, né? Pessoas tão incríveis, pastora e o pastor que ajudou tanto a nossa família quando meu pai veio a falecer. Eu lembro da pastora direto lá em casa, conversando com a minha mãe. Então a gente tem um carinho muito grande por toda a Batista Betel, até porque a gente começou, qual que é o nome da rua? Santa Catarina? Lá na rua Santa Catarina era um tico, né? E Deus só fazendo crescer e crescer para a honra e glória do nome dele. Eu acho que vocês perceberam, minha voz não está muito boa, mas vai dar para falar, não vai ter problema nenhum. Só não ia dar mesmo se tivesse sem voz, porque eu não sei falar em mímica, assim, com aquelas, falar em sinais, mas eu creio que vai ser uma bênção, e eu peço que não seja eu falando, mas Deus me usando. Eu não prego e não falo sobre sabedoria porque eu sou sábio, porque eu não sou. Eu prego e falo para proclamar, divulgar e espalhar a sabedoria de Deus, que é a nossa missão aqui na terra. Por isso que aquele texto que a gente sempre abre, não precisa abrir agora não, de Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz: sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta a sabedoria, e ela vai te exaltar. Abraça ela, e ela vai te recompensar. Um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Às vezes, é muito abstrato falar sobre sabedoria. Porque sabedoria, para a maioria das pessoas, é o conhecimento, é saber bastante coisa, ou viver bastante, existe um monte de definição que o dicionário traz, na verdade, sobre sabedoria. Mas a definição que eu mais gosto é a que está em Eclesiastes 8, 5 e em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. É a capacidade de discernir entre o bem e o mal. É nós sabermos o que fazer na hora do perigo. O que fazer quando o casamento está para ruir, está para ser destruído? O que fazer quando acaba o dinheiro? O que fazer para ensinar o filho no caminho que deve andar? Só orar? Além de orar, o que mais? Como agir dentro de casa diante de um problema? Como agir diante de um problema dentro da empresa, na família, nas emoções, diante de uma doença, em um momento de angústia que talvez você não sabe mais nem o que fazer, com depressão? Sabedoria é nós tomarmos a decisão que Jesus tomaria no nosso lugar. É nós termos a capacidade de anteciparmos uma consequência. Se eu for trabalhar em Brusque, em Santa Catarina, em São Paulo, em Curitiba, qual consequência isso terá? Será bom ou não? Se eu casar com essa mulher, será bom ou não? Esse homem, nesse momento que eu estou vivendo, eu devo ou não me divorciar? À luz das Escrituras. Isso é sabedoria, é ter resposta a essas perguntas, e não são os idosos que têm essas respostas. Eu já disse, torno a repetir, porque é a melhor forma de memorizar. Jó, capítulo 32, do versículo, não precisa abrir, Jó, capítulo 32, do versículo 7 ao 9, Salmo 119, versículo 100, e Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, esses três textos nos dizem que sabedoria não vem pela idade, mas é uma inspiração do Todo-Poderoso. Nós já ministramos há mais ou menos uns 2 anos atrás aqui, quais são algumas formas de nós adquirirmos sabedoria. E uma das formas é pedindo, que Deus dá liberalmente. E todo mundo gosta desse texto, pastor, porque é mais fácil só pedir, né? Você só pede, ganha sabedoria, nem precisa mais pregar e falar sobre sabedoria, acabou. Imagina, se fosse assim, eu não precisava nem ler o livro de Provérbios, de Eclesiastes, que são focados em sabedoria, porque era só acordar de manhã, pedir para Deus me dar uma porção de sabedoria, todo dia de manhã renovava a oração, porque se estivesse enferrujando a sabedoria voltava e estava feito. Mas não, essa é uma das formas que está em Tiago 1,5 de adquirir sabedoria. Existem outras. Provérbios 13, 20 diz: anda com os sábios e será sábio. Então, para nos tornarmos sábios, precisamos estar com os sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então temos que cuidar das amizades, não adianta só pedir, que Deus dá liberalmente, nós temos que andar com os sábios também. Em Provérbios 23, 23 diz: compre a sabedoria e não a vendas, sim, o conhecimento e a sabedoria. Provérbios 23, 23, então nós temos que também
comprar a sabedoria. Temos que pedir porque Deus vai nos dar, mas também temos que buscar. Como? Andando com os sábios, comprando a sabedoria. E existem muitas outras formas. Por exemplo, quando uma pessoa ora por nós, Colossenses capítulo 2, Paulo diz que ele orava para que a igreja se tornasse mais sábia. Então, através da oração de outras pessoas, nós também nos tornamos mais sábios. E isso é uma decisão. Através dessas decisões, pequenas decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas mais sábias. Como nós sempre dizemos, ouvindo o conselho, Provérbios 19, 20 e 21. Muitos ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos teus últimos dias. Jesus crescia em graça e em sabedoria, em estatura, em graça e em conhecimento. E quando Jesus crescia assim, isso implica que se você for ter sabedoria, você inevitavelmente precisa da graça. Porque essa sabedoria de que a gente fala, não é a sabedoria dos homens, que é loucura perante a sabedoria divina, mas é a sabedoria de Deus, é aquela que Ele tem para nos proporcionar. É aquela que inclui alguns aspectos da humanidade que Deus criou, mas vai muito mais longe do que isso. A Bíblia diz que o dinheiro, em Eclesiastes capítulo 7, que o dinheiro nos protege, mas a sabedoria também protege, e a diferença é que a sabedoria não traz dores consigo. Por isso que diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E o pastor até estava mencionando que nós podemos esperar essa bênção do Senhor. Por isso, Salmo 62, 10, se as vossas riquezas aumentam, não coloque nela o teu coração. O problema não é o ter o dinheiro, é amar o dinheiro. E é o que diz em Timóteo, não diz que o dinheiro é raiz de todos os males, diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O tema da mensagem de hoje, claro, sobre sabedoria, é a respeito de um assunto que a gente trata diversas vezes aqui, mas nós, sempre que eu falo sobre esse tema, a gente passa, por exemplo, características, não sei se você assistiu essa mensagem, que foi a de domingo passado, retrasado, características de um servo sábio. Uma das características que nós falamos é temer a Deus, que ela é fundamental, é ser excelente. Aonde quer que a gente esteja, vamos ser excelente, fazer tudo do melhor, com tudo aquilo que podemos. Não importa, ser excelente aonde eu estiver. Mas outra característica de uma pessoa sábia também é ajudar as pessoas, que é o que está em Provérbios 3, 27. E nós só passamos por esse tema de modo rápido. Eu falei dele, mas a gente não se aprofundou. O tema da mensagem de hoje é a respeito de algo que eu compartilhei até com uma pessoa bem mais velha do que eu. De novo, não por causa de mim, mas a gente estava lendo e falando da Bíblia, e eu compartilhei o tema dessa mensagem com ele. Ele olhou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha analisado nessa perspectiva essa mensagem, esse texto. Aquilo tocou nele e ajudou a ele a trazer um escape para algo que ele estava precisando, e na verdade está precisando, porque foi há pouco tempo, através de uma simples palavra. O tema, antes de eu passar o título, abra sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, em Provérbios capítulo 24, versículo 3. É bem rápido a mensagem, ela é bem curta, e eu quis trazer esse tema, porque imagine só, Provérbios capítulo 24, versículo 3. Imagine que eu fosse falar assim para você, que eu dissesse assim aqui agora, 3 atitudes que nós devemos tomar. Nada contra dizer isso, mas estou dando um exemplo. Aí eu digo, amar o próximo, temer a Deus e orar todos os dias. 3 atitudes que nós devemos tomar. Você ouve, concorda, a gente fundamenta na Bíblia, amém. Amar o próximo, temer a Deus e qualquer outra atitude, orar todo dia. Amar o próximo, temer a Deus e orar todo dia. Agora imagina se ao invés de falar assim, 3 atitudes que nós devemos tomar, amar o próximo, temer a Deus e orar todo dia, eu dissesse assim, hoje nós vamos falar sobre amar o próximo. Seria muito mais, nós estaríamos detalhando e tratando de um modo pormenorizado um tema específico e aprenderíamos muito mais sobre ele. Do outro modo, nós estaríamos tendo uma visão geral, por cima. Deste modo, a gente está aprendendo sobre um assunto específico, nos aprofundando nele, e isso é muito melhor porque fica mais fácil de memorizar. Eu conversei com um homem, eu digo um homem porque ele é bem mais velho do que eu, ele tem quase 80 anos, e até hoje ele memoriza textos bíblicos. E ele fez uma época um curso para memorização do Novo Testamento, para memorizar a Bíblia inteira, o Novo Testamento. Imagina você ler lá, recitar o livro de Romanos. E ele disse, eu perguntei, viu, como é que faz para memorizar? Eu não tenho nem noção, como é que eu vou memorizar a Bíblia inteira?
Ele falou, a forma com que é usada não é você pegar ali o texto e ficar lendo até memorizar. É você ir estudando, por exemplo, um livro bíblico de Efésios, por exemplo, profundamente. Por quem foi escrito, por quê, como que é dividido, como que eu dividiria, como que eu classificaria. E aprofundando aquilo, estudando durante muito tempo. Até que chega um ponto que aquilo se torna tão familiar para você, que a hora que você começa a ler, você já sabe tudo que vem na sequência. De tanto que você viu e repetiu e entendeu aquilo. Então não é assim uma memorização, é muito mais do que isso, é um aprendizado. Claro, hoje não é para você memorizar a mensagem, mas a mensagem de hoje, ela trata sobre presentear. Esse é o tema, presentear. E é um tema extremamente relacionado à sabedoria. Esse texto que eu trouxe de Provérbios 24, 3, ele é o tema que explica e justifica toda essa mensagem. Tudo que eu vou falar aqui agora está explicado. Ó, gostei da alteração, ele ficou bonito o texto, eu não tinha visto ainda. Provérbios 24, versículo 3. É o versículo 3 e o 4 que nós vamos ler. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Versículo 4, olha agora. E pelo conhecimento, não está dizendo pela oração, pelo conhecimento se encherão as câmaras, teu quarto, tua casa, tudo que você tem, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Pode deixar esse texto aqui. Pelo conhecimento, você vai encher a tua casa, em algumas versões, de todas as substâncias ou riquezas. Eu até gostei dessa versão, porque está falando riqueza propriamente dito. Tem pessoas, como o pastor falou, que resistem à riqueza. Alguns eu penso que é para justificar o estado em que vivem. Outros é para criticar. E outros é por desconhecimento e ignorância. Mas se nós formos a fundo na palavra de Deus, Ele sempre promete recompensas, inclusive em riquezas, pela obediência. Por exemplo, Salmos, não precisa colocar o texto, deixa esse texto que eu quero voltar nele, só por imagem. Salmo 112, versículo 3, diz que aquele que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, fazenda e riquezas haverá em sua casa. E no versículo 9 diz que a sua justiça permanece, ele continua justo. Jó disse no livro de Jó, no capítulo 34, por mais que o Senhor tenha me enriquecido, ó Deus, nunca abandonei a tua palavra, nunca desperdicei a minha fazenda com mulheres. Jó dizendo, quando Deus quis abençoar Jó, ele deu em dobro o que ele tinha, que era um patrimônio alto. Quando Satanás quis transtornar a vida de Jó, ele tomou o que Jó tinha. Então prosperidade é de Deus. Ageu 2:9, eu sou o Deus do ouro e da prata. Isaías 1:17 e 19, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o pobre, o órfão, o oprimido. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Isso tudo Deus prometendo para nós. Em Gênesis 13:2 diz que Abraão prosperou. Jacó prosperava, ele punha, Labão colocava a vaca ruim, ele botava a mão lá nas vacas e nascia as melhores. Aí Labão trocou, falou, não, agora eu quero essas, e dava as piores para ele. E aonde José tocava era abençoado. As bênçãos do ímpio, Potifar, eram as propriedades do ímpio, Potifar, eram abençoadas por conta da administração de José. José fez o Egito prosperar, porque ele temia o Senhor. Ele era um servo de Deus, não tem problema nisso. Por isso que eu disse que eu gostei dessa versão, porque pôs até riqueza. Mas o texto, dependendo da versão que você usa, principalmente ao meio da Revista Corrigida, diz que se encherá as tuas câmaras de todas as substâncias, vai mais longe, preciosas e deleitáveis. Inclui a tua família, o teu casamento, a tua história. Só que o que eu acho mais incrível aqui, que é o que justifica toda a nossa mensagem, é a palavra conhecimento. Lembra que eu disse, na hora que a gente começou a ler, não está escrito pela oração. Tem crente que leria esse texto mais ou menos assim, do modo com que eles vivem. Novamente, talvez por falta de conhecimento. Até porque Oséias diz, o meu povo, 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. E o pastor um dia trouxe uma observação interessante. E porque o meu povo rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei. Então é sério nós rejeitarmos o conhecimento. Olha o que diz. Alguns cristãos leriam assim, e pela oração se encherá a tua casa de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Não está escrito isso. Não é errado orar, ao contrário. Orar vem antes, porque em Salmo 143:10 diz assim, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A oração serve para nós pedirmos instrução, aí Deus nos orienta.
E aí nós vamos atrás do conhecimento que Deus tem para nós. E adquirindo esse conhecimento, nós encheremos as nossas câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Aí o teu casamento vai dar certo. Aí os teus recursos financeiros vão funcionar. Aí você vai estar no emprego que você gostaria de estar. Você vai fazer o que gosta. Vai ser promovido. A empresa vai crescer. Tua mãe vai vir a Jesus Cristo. Você vai conseguir levar toda a tua família à conversão e a uma vida íntegra na presença de Deus. Você vai ter vontade de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas pelo conhecimento. Conhecimento do quê? De todas as leis, de todas as regras e de tudo que Deus estabeleceu. Eu até tenho no final dessa mensagem, eu comentei com o pastor, ele autorizou, eu tenho uma surpresa para todos, eu não vou falar agora porque é surpresa, mas vai ficar para o final, para você ficar até o final, não fugir antes. Mas quando a Bíblia diz, pelo conhecimento, você acha que a Bíblia inteira foi escrita para nós lermos uma parte dela? Não. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato é, 2 Timóteo 3,16, ela não está aqui para nós conhecermos apenas Salmos 23, onde fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso nós sabemos bem. Ela não está aqui para nós conhecermos apenas João 3,16, ou amarás a Deus acima de todas as coisas. Quando é perguntado para Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus responde? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, porque todos os demais se justificam nesse. Mas adianta eu amar a Deus, amar o próximo e matar? E roubar, e adulterar, e não descansar? Nada disso teria proveito. Não é porque amar a Deus é o mais importante que eu posso rejeitar os demais mandamentos. Não é porque Jesus morreu na cruz e a salvação é o mais importante que eu posso rejeitar o conhecimento das coisas que Deus deixou na terra. Não é porque a principal função do carro é me levar em outro lugar que eu devo deixar o meu carro fedendo, não cuidar do meu carro, não lavar. Não, meu carro foi feito para me levar daqui para lá, então vou deixar sujeira, tudo dentro do carro. Não, não é porque esse não é o propósito principal e o mais importante do carro que eu devo rejeitar os demais. E é exatamente isso. Não é porque Jesus morreu na cruz e é o mais importante e sem ele não adianta nada, que eu devo rejeitar todas as outras coisas que Jesus nos ensinou. Jesus disse, aquele que cumpre e obedece às minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Portanto, o conhecimento é fundamental. Que conhecimento? Sobre tudo que Deus estabeleceu. E eu vou trazer um item que Deus estabeleceu, para nós adquirirmos o conhecimento sobre esse item, que é presentear, que é o tema da mensagem. Por isso que é tão sério. Nós não podemos rejeitar este conhecimento, porque é bíblico. E você vai ver quantas passagens bíblicas, se você tiver, eu até não sei se as pessoas que estão assistindo, se você que está aí agora tem, mas se você tiver, por exemplo, um celular, ao invés de usar ele para bater papo no WhatsApp, você pode pôr ele para gravar. Porque eu vou falar alguns itens, a gente grava as mensagens não sei se eu não vi o Luiz Gustavo hoje aqui, mas o Luiz Gustavo quase sempre consegue postar e colocar no YouTube pra gente quinta-feira, no máximo na semana seguinte, as mensagens que são ministradas. Então elas ficam salvas lá, depois você pode ouvir. Mas se você quiser, porque às vezes eu cito algumas passagens bíblicas e não dá tempo da gente correr em todas elas, até por conta do tempo, você pode depois ir conferindo, ouvir ela no áudio ou anotar elas e registrar. Mas você vai ver, é tão séria a mensagem de hoje que ela está não só respaldada na Bíblia, como ela pode transformar a tua história. E foi o que aconteceu com esse senhor com quem eu estava conversando, quando eu compartilhei sobre isso. Portanto, Provérbios 24, 3 é o texto que justifica, e o versículo 4 é o texto que justifica tudo o que nós vamos falar hoje, a importância do conhecimento. E o conhecimento sobre presentear em específico. O primeiro ponto está em Provérbios, capítulo 16, primeiro sobre presentear, né? Provérbios, capítulo 16, 18, versículo 16. Quem trouxe a Bíblia, esse é um texto importante de você abrir. Provérbios 18, 16. Veja bem, nós vimos em Provérbios 4, 7, sabedoria é coisa principal, amém. Agora nós entendemos que nós temos que buscar conhecimento, porque é através dele que nós vamos ser abençoados, Provérbios 24, 3 e 4. E agora nós vamos buscar um conhecimento específico sobre presentear. Nossa, parece até estranho, mas como assim presentear? O que vai ser dito sobre isso? E o primeiro versículo que explica
sobre presentear que eu separei é Provérbios 18:16. Olha o que diz o texto. Nem precisa eu dar um título para esse ponto, porque o texto mesmo é o próprio título. Diz assim: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Vou dar um exemplo, para ficar bem fácil. Esse é o ponto, primeiro ponto sobre presentear. Quando você presenteia, você alarga o teu caminho e chega-se mais fácil à presença dos grandes. Olha como isso é sério. É algo que passa despercebido da Bíblia. Muitas pessoas ignoram, porque é um assunto assim que parece... mas não está falando da morte de Jesus na cruz, mas é o que eu disse. Também é um ensinamento de Cristo, porque Cristo ensina a amar e a temer a toda a lei, a toda a palavra dele. É o que o apóstolo Paulo escreve, inspirado por Deus. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Você prefere comprar, imagina que você saísse daqui da igreja, amanhã cedo você acorda e você fala assim: eu quero comprar eu vou comprar um shampoo, eu vou comprar um shampoo da marca X, Y e tal, e custa lá R$50, é um shampoo caro, um shampoo bom, estou dando um exemplo. E você descobre que tem esse shampoo para vender, o mesmo shampoo, pelo mesmo preço, em 2 locais da cidade, e a mesma qualidade, idêntico. Quando você vai em um local, você descobre que lá está tendo um sorteio de um carro, e se você comprar lá, você assina um papelzinho e vai o teu nome lá dentro, que você pode ganhar aquele carro, se você comprar o shampoo. Quando você vai na outra loja, você descobre que lá não tem o sorteio do carro. Em qual das 2 lojas você vai comprar? Na que tem o sorteio do carro. Pelo menos eu iria comprar nessa, porque se eu ganhar o carro, depois eu posso vender, eu ainda presentear alguém, eu ainda vou cumprir um dos itens dessa mensagem. Por que a gente vai naquela que está entregando, que possivelmente nós podemos ganhar o carro? Porque ali eles estão nos presenteando, e ao presentear os clientes da farmácia, eles estão alargando o caminho deles e atraindo mais clientes, por isso que quando abre um concorrente, o outro joga mais desconto, porque ele dá mais presente. E quanto melhor é o atendimento, mais presenteado você se sente, mais você volta lá. Por isso que a honra produz favor, e o favor produz riqueza, inclusive em um comércio. Isso é um exemplo. Agora imagina se você fosse escolher presentear um funcionário. Você vai dar para você, vamos supor que você é o funcionário, ou eu, e você quer ganhar mais de salário. E você fala: nossa, mas eu estou ralando, trabalhando. E você tem 2 funcionários, trabalham ao mesmo tempo, têm a mesma capacidade, são de qualidade, só que um vive presenteando a empresa. Ele atende os clientes com mais ânimo, com mais alegria, ele chega mais cedo, ele dá ideia, ele faz mais pela empresa. É como se ele estivesse vestindo-se na empresa. Qual dos 2 funcionários vai receber a promoção? Os 2 têm a mesma competência, a mesma capacidade, trabalham na mesma empresa, mas um presenteia a empresa. Imagina se um dos funcionários chegasse um dia com um presente, com uma mala, com um embrulhado, assim, um presente, uma caixa de presente, e entregasse para o patrão: vim te entregar esse presente. Aí ele olha: mas o que é isso? Não, eu queria até, um exemplo, queria te agradecer, porque é daqui que vem o meu sustento, e eu sou muito grato por trabalhar nessa empresa. Não é por isso que ele seria promovido, mas na hora de ser escolhido quem seria promovido, aquele patrão não ia esquecer de quem presenteou. O presente do homem é bíblico. Isso aqui não estou falando assim, vamos tratar de comércio na igreja. Não, a gente está tratando sobre assunto bíblico, e a Bíblia também trata sobre dinheiro e sobre riqueza. Nós mesmos vimos o texto: fazenda e riquezas haverá em sua casa. Eu fico indignado quando eu penso, como é que pode alguém ir falar contra? Não se pode falar sobre dinheiro na igreja, mas pode trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana atrás de dinheiro? Uma mulher uma vez disse para um homem que foi pregar em Portugal. O homem chegou para pregar e falou sobre dinheiro. Ela ficou indignada: você veio do Brasil até aqui falar sobre dinheiro? Aí ele falou: e você está fazendo o que aqui, morando aqui em Portugal? Ela: eu vim atrás de dinheiro também. Ela foi morar lá atrás de dinheiro. Ele só foi pregar e ensinar as pessoas, à luz das escrituras, como viver um dos itens mais importantes da terra. Por isso que os ímpios não querem que os cristãos prosperem, porque senão eles vão ter influência e poder. Eu estava assistindo um pedaço de um vídeo em que o Adolf Hitler, aquele que matou os judeus, estava falando, e ele dizia assim: se os judeus pensam que as riquezas deles serão usadas para nos destruir, eles estão enganados. Ele estava bravo, Hitler, porque os judeus eram ricos, estavam crescendo, e com isso era um perigo, porque quanto mais dinheiro, mais influência e poder a pessoa tem. Por isso que tentam atacar Israel.
É incrível quando você vê tanto ataque contra Israel, e você já reparou que lá naquela região onde está Israel, lá no Oriente, Israel é o único estado democrático. A maioria ali é tudo cheio de rei, príncipe, que manda assim, ó, não é democracia. Israel é democracia. Israel inclusive permitiu a passeata gay, algo que eu particularmente não concordo, tem os motivos, poderia até expor eles, mas Israel permitiu, porque eles são uma democracia, embora a maioria lá seja judeu e discorda, eles falam, não, nós somos uma democracia. Eu particularmente discordo da decisão deles, mas eles disseram, vamos permitir. E mesmo assim uma crítica acirrada e ferrenha contra Israel. Por quê? Porque é um povo cristão, e se eles crescerem e tiverem força, aí os ímpios temem, porque o nome de Deus vai começar a ser espalhado. Foi o que aconteceu quando veio a tradução. Primeiro foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego, perto da época de Alexandre o Grande, Ptolomeu II. Eles eram governadores, eles traduziram, chamaram 70 judeus, traduziram do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, que a gente usa até hoje. Septuaginta, e esse septo, esse 7, significa 70 judeus traduzindo. É uma Bíblia extraordinária, tanto é que quando às vezes surgem dúvidas de tradução, a melhor delas para você correr e verificar é a Septuaginta. Ou claro, se você puder ir nos originais, mas elas já são de mais difícil acesso. Mas quando o cristianismo, quando alguém com poder e dinheiro assumiu a fé cristã espalhou, que é outro exemplo grande, a Vulgata, que também é uma tradução para o latim de toda a escritura, e mais, a King James, que é uma versão em inglês, uma tradução extraordinária. O rei Tiago, King James, ele determinou que fossem reproduzidas cópias da Bíblia. Vejam, se os cristãos tiverem mais influência e poder, os ímpios vão temer. E eles vão ficar bravos. E olha o que diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. O funcionário que presenteia a empresa tem mais chance de ser promovido. A empresa que presenteia os clientes tem mais chance de ter mais clientes. E eu reparei, eu não vou falar o nome, porque eu estou aguardando, mas já deu para ver no gráfico e bastante gente dizendo. Uma empresa muito grande, muito conhecida, começou a crescer. E ela ainda é grande. E crescer, até que eles ficaram tão grandes, a Bíblia diz assim, engordando Gessurum deu coice. O que é isso? Você encheu a barriga, está todo feliz, aí você rejeita todo mundo que te deu aquilo. Ah, agora meu pai e minha mãe já pagou minha faculdade, pagou tudo, agora ó pai, você vai ficar no asilo aí. Tudo que você fez para mim agora eu já estou cheio, eu estou forte, eu tenho vigor, eu ainda sou jovem, tenho 40, 50 anos. Você não, pai, você já está muito velho, 90 anos, fica aí no canto. Engordando Gessurum deu coice. Aí... olha como é sério. Essa empresa cresceu. E chegou em um ponto em que ela parou de honrar os clientes. Por quê? Porque daí ela já estava grande, ela não via mais por que honrar. Ela não via mais por que presentear. Ela não via mais por que ajudar. Em contrapartida, uma outra empresa, que ainda não era tão grande quanto essa, fez o contrário, estava honrando e honrando. E o que aconteceu? A grande começou a diminuir e a menor começou a subir. E hoje essa menor já está parando de honrar de novo. Por quê? Porque já está grande. Nós não podemos fazer isso. Assim que nós formos abençoados por Deus, darmos coices. Ao contrário, quanto mais nós formos abençoados, mais precisamos abençoar. Viram a vantagem de presentear? Provérbios 18:16, o presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Talvez você diria assim, então eu devo presentear, Paulo? Exatamente isso. O que nós estamos tratando hoje na mensagem é sobre você e eu começarmos a dar presentes. Nossa, hoje a mensagem não é para eu ganhar presente, é para eu dar presente. Isso serve para mim como para você, e nós falhamos muito nisso. No final eu vou passar uma relação de alguns presentes que você pode dar. Pode ser roupa, não tem problema. É um exemplo. Às vezes quando a gente fala presente, a primeira coisa que vem é um objeto, um bem material. E é verdade, ele é um dos itens que pode ser. A rainha de Sabá, quando ela chegou para Salomão, o que ela fez? Levou um monte de presente de riqueza. E a Bíblia diz como nunca havia sido levado antes. E sabe o que é mais sério? Quando ela foi embora, Salomão deu mais do que ela deu para ele. Então imagina, se ela já levou algo que nunca tinha tido igual, ele deu mais do que aquilo, ele deu mais do que o que nunca tinha tido igual. Ou seja, foi muita riqueza que ela levou por levar a riqueza para ele honrar e presenteá-lo. Isso é sério. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa importante porque eu fui levar um presente. E eu entreguei para uma pessoa próxima dela e falei, entrega esse presente para aquela pessoa. E o rapaz não quis pegar o meu presente e levar.
Ele pegou e falou, espera aí que eu já volto. Daqui um pouco eu estava com contato com a própria pessoa, porque eu iria presenteá-la. Provérbios 18:16, o presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Como eu mencionei, isso aqui não é para ser usado de modo injusto, e acontece. Se você reparar, as pessoas malandras e bem espertas, elas presenteiam para conseguir manipular. Nós podemos presentear para persuadirmos. Você presenteia o teu filho e ele baba, assim, ele fica, dependendo de como. Se você é uma mãe que só fala, ou um pai que só fala sim, eu até ouvi isso de um grande pregador, só fala sim, 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 só presentão, aí teu filho engorda e dá coice. Agora, se você segurar ele, você fala, espera aí, aí de repente você fala, não, hoje eu vou te presentear, ele fica feliz com aquilo. Lendo o livro ele é famoso, conhecido, Augusto Cury, que é um ex-ateu, o livro chama, acho que é Jesus, o homem mais inteligente, né, da história. Jesus, o homem mais inteligente da história. Augusto Cury diz que as crianças que mais têm o que elas querem são as mais insatisfeitas. E aí ele diz, vai num lugar, eu não lembro como que ele fala, vai em um lugar, em uma região mais pobre, onde as crianças brincam mais de pipa, e não tem tanta coisa e tudo que querem, elas parecem mais gratas e satisfeitas. Vocês sabiam que o menor índice de depressão, o país que tem um dos menores índices de depressão no mundo, é a África? E um dos que tem os maiores índices de suicídio é a Finlândia, que é um dos países mais ricos que existem proporcionalmente. Aonde tem mais dinheiro, mais emprego, era para estar todo mundo feliz, e lá está tendo um monte de suicídio. No Japão, era para todo mundo se suicidar, lá era para estar todo mundo feliz. E na África, aquele povo tem o menor índice de depressão. Por quê? Teu filho quer um celular da nova geração, você vai lá e dá. Aí ele fala, pai, lançou um novo. Não, filho, tá aqui. Aí você vai lá e dá. Pai, eu quero uma roupa nova. Aí você vai lá e dá. Aí um dia ele não consegue ter algo extra que ele quer, porque não satisfaz. Nem Bill Gates consegue ter tudo que ele quer. O patrimônio dele não compra a Apple, por exemplo. Não compra o Google. Não compra a Coca-Cola. Não compra o McDonald's. Ele não pode ter. Ele teria que entrar, se associar a um monte de gente. Então, se quanto mais você dá, mais a criança tem vontade de ter mais, e aquilo não sacia. Por isso, não pense que gastar em shopping vai te alegrar. Vai, na verdade, te entristecer no final. Não que você não possa gastar, não que você não possa ter coisa boa. Se quiser desobedecerdes, comereis o bem, o melhor desta terra. Deus é Deus do ouro e da prata. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. E, inclusive, o meu pai sempre me disse algo, eu jamais esqueço. Filho, ele dizia, tudo em exagero faz mal. E você já deve ter ouvido muito isso. É a pura verdade. Se eu ficar lendo a Bíblia o dia inteiro e não comer, eu vou morrer de fome. Se eu ficar orando o dia inteiro e não buscar o conhecimento, eu só vou ter instrução, eu não vou poder agir. Cada coisa no seu devido lugar, no momento, há tempo para tudo, Eclesiastes 3. Então essa é a importância de nós presentearmos. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Por isso, tudo que eu estou falando aqui se volta a um ponto: nós precisamos presentear para alargar o nosso caminho. E como eu disse, isso aqui não é fazer barganha nada, é simplesmente esperar a colheita que Deus prometeu, de uma semente que você plantou. Deus disse, tudo que você fizer para os outros, não é com essas palavras, claro, tudo que nós fazemos acontecer para os outros, Deus fará acontecer para nós. Efésios capítulo 2, versículo 8. Tudo, seja o bem ou o mal, nós receberemos. Tudo que eu faço acontecer para você, Deus fará acontecer para mim. Tudo que você faz acontecer para alguém, Deus fará acontecer para você. Isso é bíblico. Então não é, eu não posso esperar acontecer. Claro que pode. O que você não pode é depositar a tua confiança no homem, amar mais as coisas do que o Criador, mais a criatura do que o Criador, esquecer-se do teu Deus, não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e se preciso for, morrer por ele, porque aí sim nós alcançamos a promessa da vida eterna, que é o final, que é o que nós tanto almejamos e buscamos. Provérbios 18:16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios 11:24. O tema da mensagem é presentear, que é um dos conhecimentos que Deus quer que nós tenhamos sobre presentear. E nós acabamos de descobrir que quando eu presenteio, meu caminho alarga. E agora eu vou te dar uma outra verdade. Quando você presenteia, você enriquece a sua casa. Eu nem preciso ir muito a fundo nisso, que o primeiro ponto já justifica esse. A empresa que presenteia os clientes fica mais rica. Não parece que era para ser o contrário? Porque a pessoa está dando, então era para ela perder.
Não, mas aquilo é retornado para ela, até para os ímpios, porque é uma lei que Deus fez. Mateus 5,45, o sol e a chuva está para ímpio e para justo. Provérbios 11,24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Ó, a pessoa espalha e é acrescentado mais para ela. Versículo 25. Outros continua no 24. Outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Agora o 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Versículo 26, que é o último. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou abrir aqui em Salmo 112, versículo 9. Olha o que diz o texto. O justo é liberal, dá aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, sua força se exaltará em glória. Sua força se exaltará em glória. Olha o versículo 10, essa é bonita. O versículo 10. O ímpio vai ver isso e vai ficar com raiva. Onde já se viu, está com um carro novo, está com a família abençoada, isso é pecado, isso é errado, isso tem que ser miserável, porque Deus ama os miseráveis, Deus ama até os cachorrinhos. O ímpio vê isto o ímpio verá isto, ou vê isto e se enraivece. Range os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Isso aqui não é jogar praga no ímpio, é dizer simplesmente que você vai ser recompensado por fazer algo bom, por presentear. Deus recompensará aqueles que abençoam, e quando você abençoar, Deus te abençoará. Isso é uma lei bíblica, isso é verdadeiro. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão, e na medida com que medirdes, porque na medida com que medirdes também vos medirão a vós. Olha só, recompensa para todo lado. 2 Coríntios 9,6, acho que o pastor até citou esse texto aqui no começo, que ele mencionou ontem, né, pastor? Quem mais semear, mais colherá. 2 Coríntios 9,6. Então, não é errado, é uma recompensa. Quem presenteia, alarga o seu caminho. Primeiro item a respeito de presentear. E segundo item a respeito de presentear. Quando você presenteia, você enriquece. Você engorda, você fica forte. Você se exalta em glória. Salmo 112. E não para a tua glória. Não é que nós temos que nos gloriar, porque a glória pertence só a Deus. Mas se exaltar em glória significa crescer, prosperar, se dar bem aonde está. Funcionar a casa, a família, os negócios, tudo que você pôr. Aonde colocar as mãos será abençoado. É isso que está dizendo. Porque se você presentear, é liberal, dá aos necessitados. Por isso, esse Salmo 112, versículo 9 diz que quando você dá aos necessitados, você se fortalece. Então, além de alargar o teu caminho, além de se enriquecer, você se fortalecerá. Olha quanta recompensa simplesmente por presentear, por ajudar uma pessoa. Um item extremamente importante está em Provérbios 21:14. Abra sua Bíblia em Provérbios 21:14. Pode ver que está tudo em Provérbios, então é perto e rápido para você folhear a Bíblia. Provérbios 21:14. Outra recompensa por você presentear. Provérbios 21:14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. A palavra presente, que está dizendo, dessa do texto, no hebraico tem duas que podem ser traduzidas como presente. Quando nós lemos em Provérbios 18:16, a palavra é M-A-T-T-A-N, é como se fosse matan, é o nome da palavra transliterada do hebraico, e significa presente propriamente dito. Mas existe mais uma palavra no hebraico que significa presente, mas de suborno, aquele que dá para policial, o que é errado. E nesse texto de Provérbios 21:14, nós aprendemos que o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, que aqui seria o suborno, e a dádiva no seio, uma forte indignação. O texto trata dos dois presentes, o primeiro que você entrega e aplaca a ira. Eu não vou pedir para você abrir, mas em Gênesis 32:20, diz que Jacó ficou com medo de Esaú e levou um monte de presente na frente e foi entregar correndo para Esaú, quando seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens de guerra. Porque Esaú viu tudo aquilo, ele deixou de matar e agredir Jacó. Ele foi andando, imagina você está chegando na tua casa, aí chega faltando 3 quarteirão, vem uma pessoa e te entrega
uma mala cheia de joia. Aí você, nossa, que alegria. Aí você vai mais um quarteirão, vem outra pessoa e te entrega uma mala cheia de, sei lá, de qualquer outro presente. De algo que você gosta, a roupa que você gosta, ou um celular novo. Aí você anda mais um quarteirão, mais presente, até que você chega na tua casa e mais presente. É isso que Jacó fez, porque ele estava com medo de Esaú. Ele mandou que fossem pessoas à frente dele, ao encontro de Esaú, que vinha até ele, e levassem presentes, e fossem entregando presentes. E por causa disso, Esaú não matou e não feriu a Jacó. O mesmo aconteceu, exatamente o mesmo, com Nabal, Abigail e Davi, que nós já citamos. Nabal não quis ajudar Davi. Davi pegou os homens dele e ia matar Nabal. Abigail ficou sabendo, esposa de Nabal, correu até a Davi e levou presentes para Davi. E olha o que diz, não precisa abrir, 1 Samuel 25, 27, que é desse de Abigail. Agora, esta é a bênção que trouxe tua serva ao meu senhor Davi. Desce aos moços, entregue aos moços que andam após as pisadas do meu senhor. Davi olha para ela e fala: que bom que você fez isso, porque senão eu ia matar todinha a tua família. O presente que a mulher entregou aplacou, abateu, acabou, destruiu a ira de Davi. O presente de Jacó destruiu a ira de Esaú. E o presente que você entregar para uma pessoa vai destruir a ira que ela tem contra você. Cuidado para você não incidir no erro que Jesus fala para não darmos pérolas aos porcos. Isso está em Mateus 7, versículo 6. Você não tem que dar presente para porcos, pérola a porcos. Provérbios 26, 8 diz assim: como quem prende uma pedra preciosa e joga fora é quem dá honra ao tonto, ao tolo. Não invista, não presenteie tolo. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Salmos 26, 4. Não me associarei aos homens vãos. Paulo diz em Efésios: se alguém for repreendido e não quiser receber a instrução, afaste-se dele. Quem não trabalha, em Tessalonicenses, que também não coma. 1 Coríntios 15, 33, as más associações corrompem os bons costumes. Salmo 101, versículo 7, não colocarei dentro da minha casa, mentirosos e pessoas más, de má índole. Não significa, veja a diferença, Jesus fugia de fariseu, mas ele entrava na casa de publicanos e pecadores. Nós temos que fugir dos fariseus, entendeu? Nós não podemos dar honra a esses homens, a esses fariseus. Por isso, talvez alguém não goste de você por conta de algo que ela entendeu errado a teu respeito. Isso já aconteceu comigo. A pessoa entendeu mal, não te conheceu, não sabe quem você é e criou algo dentro dela. E um presente que você entrega acalma aquela pessoa. Um presente. Eu achei muito engraçado. Quando estava na campanha presidencial dos Estados Unidos, o candidato que hoje é o presidente, o Donald Trump, em um dos discursos dele, tem uma governadora em um estado nos Estados Unidos, que é o estado da Carolina do Sul. E essa governadora, ela é bem crente. E ela não estava apoiando o Donald Trump, porque o Trump, por mais que ele diga que ele é presbiteriano, ele foi falar 2 Coríntios, ele falou 2 Coríntios. Aí o pessoal, muita gente debochou e riu dele, porque a impressão que passou é que ele não é um estudioso da Bíblia e tal, mas ele diz que ele é um presbiteriano. E essa governadora da Carolina do Sul, que chama Nikki Haley, ela não apoiou Trump e apoiou um dos maiores adversários dele na campanha, mas era um cristão que estava concorrendo contra o Trump. Inclusive tem um livro que chama Deus e Donald Trump, mostrando a opinião do autor, e eu concordo com a opinião dele, que diz que Deus é quem colocou o Donald Trump lá para impedir que um monte de pauta maluca que estava perturbando tanto os Estados Unidos e por consequência o mundo, porque eles são a maior potência, por isso que a gente ouve falar tanto deles, porque a maior potência, o maior arsenal ibérico que você pode imaginar está no poder deles. Olha que interessante, esse candidato, o Trump, durante a campanha, essa Nikki Haley criticou ele, falou um monte dele, ficou brava. E um dia em um debate presidencial, ela estava sentada assistindo, estava o candidato que ela apoiava, ele e ela sentada assistindo no debate, e perguntaram sobre ela, para provocar ele, porque os jornalistas estavam tentando derrubar ele. O que você acha da Nikki Haley e tal? Ele falou, sabe o que? Isso que é mais incrível, e ele nem eu não vejo ele como um crentão, eu não vejo ele assim. Ao contrário, ele era dono, não estou fazendo juízo de valor, mas ele era dono de cassinos lá em Las Vegas, porque lá é permitido. Mas olha o que ele, talvez sem conhecer esse texto do presente, falou.
Quando tentaram jogar ele contra ela, ele falou: olha, eu gosto da Nikki Haley, eu não tenho nada contra ela, eu respeito a posição dela, mas eu gosto dela. Mais do que isso, depois que acabou a campanha, ele escolheu ela como embaixadora dos Estados Unidos. E ela chegou na ONU há pouco tempo atrás e falou bem assim, ó, depois você pesquisa na internet esse vídeo, ele tem legenda. Ela falou bem assim na ONU: estou percebendo que essas reuniões aqui estão sendo feitas para destruir o Estado de Israel. E se isso era permitido até então, nós dos Estados Unidos, representados por mim, que sou embaixadora das relações internacionais, e principalmente aqui sobre esse assunto, eu digo: os Estados Unidos não vai mais permitir a opressão sobre o povo de Israel. Exatamente o que o pastor estava falando sobre orar por Israel. E ela disse: nós não vamos tolerar. Aí ela começa a passar uma relação. E era isso que eu tinha a dizer, e peço que me respeitem do mesmo modo que eu ouvi a todos. Olha o benefício que trouxe à humanidade a decisão dele, que talvez nem leu o que está em Provérbios sobre o presente, mas ele presenteou ela. Ele aplacou a ira dela, ele diminuiu a fúria dela, ele se tornou amigo dela, e hoje ela ajuda a nação. Talvez existam pessoas que não gostam de você, tenham raiva de você, mas falta você dar um presente. Eu já fiz esse teste, depois de falar e aprender sobre isso, pessoas que eu conheço, que estão constantemente próximas de mim, fizeram isso, e conseguiram romper com inimizades que talvez fossem desnecessárias, tudo por causa de um presente. O presente alarga o caminho, o presente te enriquece, o presente te fortalece, e o presente aplaca a ira e uma forte indignação. Isso é bíblico. Se o ímpio, se o homem que não crê em Deus, presentear o inimigo dele, ele vai ter alegria com o inimigo dele. E é isso que acontece. É muito sério. Os reis, antigamente, quando eles queriam ir para a batalha, eles davam um monte de ouro e presente para outro rei ajudar eles. Eles presenteavam, abriam o caminho, se fortaleciam, olha só, enriqueciam e ainda aplacavam a ira de um inimigo. É muito sério, um presente. O próximo ponto que está em Provérbios 13, 12. Eu já falei muito sobre esse texto aqui, muito. Só que nunca nessa perspectiva e deste ângulo que eu vou passar agora. Provérbios 13, 12. Esse é o poder da palavra de Deus. Eu até estava ouvindo hoje um palestrante falando sobre a Bíblia. E ele falou: você quer algo melhor? Os cientistas, quando lançam uma teoria, vivem mudando e descobrindo coisa nova que não era bem assim. Achava isso, mas agora descobriu que não é. Acharam isso, mas descobriram que não é. Alarme falso, a ciência está concluindo assim. Agora descobriu que tudo que achou não era bem assim. Eles acharam uma vez um esqueleto, um fóssil, de um homem, chama Homem de Piltdown, é o nome. E era um esqueleto que parecia a parte de cima de um ser humano e a mandíbula de um macaco. Falaram: olha lá, ó, prova de que o homem veio do macaco. Tá matado, estamos aqui com fóssil, tá feito. Depois descobriram que era uma fraude. E o fraudulento lá parece que era um russo. Ele juntou as mandíbulas, colocou alguma substância química para tentar envelhecer e enganar, e caiu. Então a ciência vem e solta uma teoria, daí descobre que é falsa. Lança um outro livro, descobre que não era bem assim. Mas a Bíblia é sempre a mesma versão, desde sempre. O homem é que faz a nova tradução na linguagem de hoje para ficar mais fácil de entender, mas nunca troca nenhum dos princípios e nenhuma das doutrinas. É sempre a mesma. Eu não preciso da nova edição da Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo que está lançando agora a segunda edição da epístola que ele escreveu aos Romanos, porque ele achou umas falhinhas lá. Não, a Bíblia é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Esse é o poder das Escrituras, olha como é fascinante. E olha o que diz em Provérbios, que é a palavra de Deus, Provérbios 13, 12. A esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O desejo cumprido, dá para eu colocar bem assim: o presente entregue para uma pessoa é árvore de vida. Exemplo: se você entregar um presente, além de enriquecer, além de se fortalecer, além de abrir o caminho para você, além de aplacar a ira de uma pessoa, você ainda produz árvore de vida, aonde você estiver. Então, o presente produz árvore de vida em qualquer relacionamento. Relacionamento com funcionário, com colega de trabalho, com filho, com pai, com mãe, com cunhado, com sogra, com todo mundo. Você já imaginou você ter paz com a tua sogra? Tem gente que não tem. Imagina você conseguir encontrar alegria, mas você tinha que levar um presente para ela. Você está vendo que o texto ensina: a esperança realizada é a árvore da vida.
Eu sei de uma pessoa que uma vez, há pouco tempo atrás, entregou um presente para outra. E a pessoa que recebeu o presente, ela não esperava. E essa pessoa me contou que quando entregou aquele presente, o receptor, quem estava recebendo o presente, olhou assim, quase chorou e não imaginava que ia ganhar aquele presente. Você quer algo tão extraordinário quanto isso? Olha que forte o poder de um presente. Alarga caminho, enriquece, te fortalece, aplaca a ira e produz árvore de vida em qualquer relacionamento. Tudo à luz das Escrituras. Isso tudo é a palavra de Deus. Pode ver que nós estamos nos pautando só na palavra de Deus. Efésios 6:8. O presente, ele traz recompensas por parte de Deus. E agora eu vou entrar em um ponto sério, que é para fazer sentido tudo que eu estou dizendo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Não, perdão, 6:8. Provérbios 6:8. Diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor, tá ali, Efésios 6:8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Você reparou que o presente aplaca a ira? Então Abigail entregou o presente para Davi e imediatamente Davi amou ela, inclusive casou com ela depois, porque o marido dela morreu. O presente aplacou a ira de Davi. Então ela ganhou uma recompensa até mesmo de Davi, mas a maior recompensa que nós temos que esperar é de Deus. Tudo que nós fizermos, nós vamos receber como recompensa algo de Deus. Então é mais uma vantagem de nós presentearmos. E por que eu quis dar esse destaque de Deus? Para você não ficar tentando manipular as pessoas. Porque vendedor é profissional em fazer isso. Te agrada, bajula. Inclusive, se alguém bajular muito você, é um sinal de que você tem que se afastar dessa pessoa. Quem oferece muito por pouco, viu? Entra aqui em sociedade comigo, você não vai fazer nada e você vai ficar milionário. Eu vou fazer tudo. Isso é mentira, isso não existe. Na verdade, eu até suspeito, porque como muita gente tem mau caráter, e nós estamos no mundo, e 1 João capítulo 4 diz assim: provai os espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. Não é pecado você questionar alguém que está falando de Deus. Será que aquilo não é pecado? Isso é bíblico. 1 João 4:1. Mas a Bíblia não diz em Mateus 7:7, não julgais para que não sejais julgado? Imagina você falando assim, aquilo que ele fez está errado. Aí alguém olha para você e fala, não julgue ele. Aí você fala, e você está me julgando por falar que eu estou julgando ele. Então você também não fala nada para mim. Você imagina se fosse assim? Esse não é o sentido do texto bíblico. Se alguém disser, você está julgando, não pode, a pessoa está te julgando ao falar isso para você. Ela está dizendo que você está julgando, então ela está atribuindo um juízo contra você. Mas o que diz em João 7:24? Não julgais segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. Você pode julgar segundo o reto juízo. O que Jesus fala quando ele fala não julgueis para que não sejais julgados? Todo mundo sabe isso aí de cor, inclusive a hora que você vai apontar o erro de alguém, não julgueis para que não sejais julgado. Aí ele já se afasta. Mas o que Jesus está ensinando? Ele fala, primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois você ir falar do arqueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, não seja hipócrita, não julgue pela aparência, não julgue sem conhecer, não faça um juízo, não seja mesquinho, não faça fofoca, intriga. Esse é o princípio do que Jesus ensina. Mas olha que interessante, provai os espíritos, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. E eu estava dizendo que muita gente má existe no mundo. E essas pessoas, elas usam esse princípio bíblico para manipular as pessoas. Hitler, quando ele entrou no poder, ele citava textos da Bíblia. Ele falava que ele amava os cristãos, sofreu um pouco, mas ele conseguiu apoio da Igreja Católica, que depois ficou horrorizada com o que aconteceu também. Por mais que nós tenhamos divergência com a Igreja Católica, existem princípios que correspondem. E ele conseguiu o apoio da Igreja Católica, de todos os alemães, para queimar vivo judeus, imagina isso. E o número de judeus que morreram é maior do que o número de soldados americanos e britânicos que morreram na Segunda Guerra. E pessoas, todas elas inocentes. Mas como que ele conseguiu? Ele manipulou. Ele citava textos bíblicos, falava bem do cristianismo aos poucos. E aquilo cativava as pessoas, porque ele presenteava elas com aquilo que elas acreditavam. Eu vi um vídeo
do Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, cantando Amazing Grace, na igreja, assim, todo felizão. Eu não sou bom para cantar, mas ele estava lá cantando. Aí depois, eu vi um vídeo dele falando, depois que ele assumiu o poder. Eu vi um vídeo dele, não estou dizendo que é o caso dele, mas engordando o Gessurum deu coice. Aí ele entrou no poder, teve um dia, está gravado isso, você pode pesquisar, ele pega e fala, nós não somos mais uma nação cristã, como era antes. Nós não somos uma nação cristã, porque hoje já existem muitos, e ele fortalecendo esse discurso, ele não tinha prazer em dizer que os Estados Unidos é uma nação, e é uma nação cristã, é a maior nação cristã no mundo hoje, é a maior nação protestante, que se levanta a favor das pautas do cristianismo, inclusive essa é uma das razões, na minha opinião, pela qual todo aquele partido deles lá perderam. E ele foi mais longe do que isso, ele começou a colocar em pauta aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, chegou a entrar em debate, em discussão, a liberação de drogas que começou no estado do Colorado, e foi longe tudo isso. Mas o que os ímpios fazem? Eles te dão um presente para tentar te cativar. Por isso que Salomão fala em Provérbios 26, 24 a 26, se alguém vir com palavra doce, não acredite, porque ele está escondendo alguma coisa. Então quem bajular você, não acredite. E eu, na verdade, eu fico suspeito, quando eu vejo uma empresa falando assim, você vai ganhar milhas, compre no cartão e você ganha milhas, e você vai ganhar mais isso, e ligue aqui, não custa nada, é tudo de graça, e você vai ter... Quando eu vejo que parece que só tem vantagem para mim, você pode ter certeza que eles estão escondendo alguma coisa. Daqui um pouco vem aquela fatura louca, tinha uma letrinha que você não viu. Por quê? Porque são maus, mas eles usam disso que a gente está falando, de presentear para manipular. Veja, existe uma diferença entre manipular e persuadir. Manipular é tentar conseguir ganhar, tirar proveito de uma situação, independentemente se isso vai te fazer bem ou mal. Aí eu vim aqui na igreja falar um monte de mentira só para vocês me darem dinheiro. Olha lá, manipulei. Persuadir não, é eu vir aqui falar tudo que eu acho que vai ser bom e vai ajudar a vida de vocês, independentemente se isso irá me beneficiar ou não. Isso é persuadir. Manipular, tirar proveito próprio. Não importa se vai ajudar ou não as pessoas, eu quero proveito, eu quero ganhar, então você abusa. Você chega um cliente na tua loja, nunca faça isso se você é um funcionário. Nunca olhe e fala assim, viu, fizeram isso há pouco tempo com a minha mãe, nós ficamos indignados e perdemos a credibilidade com a pessoa que o fez. Olha, faça isso aqui porque é melhor, eu conheço o teu perfil, isso aqui é bom para você. Mas na verdade a pessoa está, por exemplo, não é o caso que aconteceu com a gente, mas imagine um vendedor de carro. Viu, é o seguinte, eu analisando você, teu carro, a conversa, esse carro é o ideal para você. E daí ela te elogia, fala um monte. Mas ele quer vender aquele carro, porque se eles não venderem, eles não vão cumprir a meta. Então ele não está pensando em você. Aí depois ele vai na casa dele e pensa, mas pensando bem, o carro é bom também, a pessoa vai usar, ele manipulou. Não importa se é bom ou mal para você, é o umbigo dele, tem que tirar proveito, entendeu? Tem que se safar. Persuadir não, é ele pegar e te abençoar, te ajudar, ainda que ele ganhe dinheiro com isso. E na verdade ele vai ganhar muito mais com isso. Eu mesmo mencionei que um funcionário de uma concessionária de carro tratava bem os clientes, ganhava lá um salário bom e hoje ganha 40 mil por mês porque um cliente rico foi bem atendido por ele e foi cativado por ele, chamou ele para trabalhar nas empresas filiais dele. Esse é o poder do presente. E essas são as recompensas que nós podemos tirar quando nós presenteamos. Nós podemos enriquecer, nós podemos produzir favor na vida das pessoas e deixar os relacionamentos extraordinários através de simples presentes. E eu enumerei, fique tranquilo, não é falar sobre cada um não, mas 7 presentes que você pode entregar para alguém. Se você estiver assistindo essa mensagem e falar, Paulo, eu não prestei muita atenção, estou meio cansado, mas fala aí os presentes que eu já vou entregar daí. Eu vou te falar 7, você escolhe 1, escolhe 2 ou 3 ou todos e presenteie alguém com alguns desses presentes. Um terno da VR, não, brincadeira, não é isso não. Imagina, vou começar a passar aqui um monte de presente, não. O primeiro presente, Daniel, capítulo 12, versículo 3. Ensinar o que você sabe é um presente que você pode dar para alguém. Em Daniel capítulo 12, versículo 3, diz que aqueles que ensinam resplandecerão como a estrela da manhã. Olha, e está falando da vida eterna ainda. Ensinar o que sabe. Segundo presente, objetos, bens materiais. Aí sim pode ser um terno, por exemplo. Não precisa ser da VR. Veja bem, o importante não é o preço do presente. Dê um presente que tenha valor para a pessoa. Não algo que é caro. Se você às vezes
uma vez eu entreguei um livro de presente, e o livro que eu entreguei de presente transformou a história daquela pessoa. Eu podia ter entregue, eu podia ter comprado, guardado dinheiro, comprado algo mais caro, ou qualquer joia preciosa, entregue, e não teria o mesmo valor. Não teria. Por quê? O importante não é o preço do presente, mas é a qualidade do presente. Pode ser uma roupa cara, pode ser algo caro, não tem problema. Vai ser até bom, a pessoa vai ficar feliz. Mas eu já tive pessoas que eu dei algo caro, elas queriam vender o que eu dei. Eu fiquei tão assim, eu entendi. Mas e se eu der algo que vai ser de bom uso? Eu vou mostrar que eu me importo com aquela pessoa. Essa é uma das provas de honra. Recompensar pela diferença. Recompensar é também presentear. Então, ensinar o que sabe. Objetos, bens materiais, isso está em Provérbios 18, 16 e Gênesis 32, 20. Terceiro presente, misericórdia. Presenteie uma pessoa com a tua própria misericórdia. Ajude alguém que está em uma angústia, uma aflição tremenda e não sabe mais como sair daquilo. Uma das melhores sensações que eu tive na minha vida foi um dia, não era nada tão alto, um dia que eu entreguei de presente para um rapaz, exatamente, só que eu não entreguei para ele, porque eu fiquei meio desconfiado dele. Eu liguei, ele falou que estava devendo um monte de coisa e eu paguei para ele, eu quitei para ele algumas dívidas que estavam perturbando a vida dele, ele estava a ponto de querer se matar. Depois eu descobri que eu podia confiar nele, tudo, era uma pessoa extraordinária. Mas aí eu liguei, entreguei aquele presente e ele me mandou uma mensagem dizendo: Paulo, eu estou com um novo ânimo. Ele se revestiu de alegria. Ele passou a buscar a Deus por causa daquele presente. Ele já tinha buscado, mas ele estava desanimado, desmotivado, não tinha comida. Ele não conseguia pagar as contas mais básicas da vida dele. E se você fizer isso para alguém, eu acredito que todos que estão aqui têm condições de fazer isso financeira. Praticamente todos que estão aqui têm condições de matar a fome de alguém. Uma cesta básica, por exemplo, você não precisa comprar uma cesta básica das melhores, mas um exemplo custa R$30. Você pode separar uns recursos e matar a fome de misericórdia. Presenteie alguém com a tua misericórdia. Não seja tonto das pessoas. Muitas vezes a pessoa vem sabendo disso, ela vem com aquela palavra e fala: eu estou passando um apuro. Aí você entrega o dinheiro para ela, ela leva o teu dinheiro e não usa para aquilo que ela falou. Como acontece isso? Como acontece isso? Não seja tolo. Ser bom não é ser tonto. Ser bom é ser bom. Seja misericordioso. Então, ensinar objetos, bens materiais, qualquer bem material que você presentear, a pessoa vai se alegrar. Misericórdia. Visitar alguém. Em Lucas 19, 5, Jesus foi visitar Zaqueu. Ele falou: hoje eu vou pousar na tua casa. Vou pousar na tua casa. Ele foi lá fazer uma visita para um pecador. Então visite alguém. Você pode pousar na casa da pessoa, ir lá fazer uma visita ou conversar. O presente que o pastor e a pastora entregaram para minha mãe, quando meu pai faleceu, que era visitar-nos, estar lá com a gente, eu não esqueço mais daquilo. Por quê? Foi misericórdia. Foi presentear com uma visita, que é o que Jesus fez com Zaqueu, que subiu em cima da árvore, pulou, virou até macaco para tentar ver Jesus. Jesus falou: vou te presentear. Ele presenteou com a visita dele. Quinto presente, falar o que nunca falou. Provérbios 13, 12. A esperança realizada é a árvore da vida. Fale algo para o teu filho que você nunca falou, para o teu patrão. Elogie um cliente. Fale algo para o cliente de bom. Sorria para o cliente. Faça acontecer aquilo. Realize a esperança. E você vai produzir árvore de vida. Tudo à luz das escrituras. Sexto, apresentar a salvação. Essa ordem não é em ordem de importância, porque a salvação é o mais importante. É o melhor presente que você pode dar para alguém. Está em Provérbios capítulo 11, versículo 30. E também em Provérbios 24, 11 e 12. Mostre Jesus e o caminho da salvação. E o último presente, ajudar com algo que você pode. Provérbios 3, 27. Põe na tela esse para a gente, Provérbios 3, 27. Ajude alguém com algo que você pode. Como eu sei que você vai estar gravando, se você quiser ligar o celular para gravar as perguntas que eu vou fazer aqui agora, para você não ter que anotar elas, senão demora. Se você gravasse o que você fala, você estaria como se fosse escrevendo 9 vezes mais rápido. Então é muito mais rápido se você gravar. Eu anotei hoje, enquanto eu estava lendo esses textos, algumas perguntas que vão te ajudar a refletir sobre a mensagem. Então, se você estiver gravando, grava as perguntas que eu vou ler aqui agora. São perguntas que eu anotei hoje à tarde, depois que a mensagem estava pronta, são perguntas reflexivas. E você pode depois ouvir, pode ser o gravador de áudio ou de vídeo, não tem problema. E também depois vai estar na internet, se você não tiver, depois você me pede que a gente vai tentar pôr o mais rápido possível. As perguntas que eu montei são poucas, fiquem tranquilos, eu não vou ficar repetindo elas porque você está gravando.
A ira de quem você aplacou hoje com um presente? A ira de quem você aplacou, você destruiu hoje com um presente? Quem que você presenteou e fez ela não ter mais raiva de você? Se você ignorar a lei do presente, qual pode ser a consequência? Se você não presentear, o que pode acontecer com você? Quero prosperar, mas tenho sido generoso. Quero prosperar, mas tenho sido generoso. Provérbios 11, 24 a 26. Que presente posso dar para meu cônjuge, para o teu esposo ou para a tua esposa? Que presente que você pode dar? Eu enumerei os presentes agora há pouco. Próxima pergunta. Como posso não esquecer de presentear? Como que eu faço para não esquecer de presentear? Paulo, eu estou ouvindo a tua mensagem e eu não vou esquecer. Hoje eu presentei, daqui a um ano. Quem está gravando já tem uma grande chance de não esquecer. Quem eu deveria presentear e quem eu não deveria presentear? Essa pergunta é importante. Tenho ensinado, visitado, apresentado Cristo, mostrado misericórdia ou entregue algum outro presente a alguém? E quais desses? E para quem está gravando, eu vou ler os presentes que eu dei como exemplo. Ensinar o que sabe, objetos, bens materiais, que pode ser um terno, uma roupa, um sapato, qualquer coisa. Misericórdia, visitar uma pessoa, falar o que você nunca falou para ela, apresentar a salvação, Jesus Cristo, e ajudar com o que você pode. E é isso. Em Provérbios 11, versículo 3 diz que ninguém vai prosperar com deslealdade. Não entregue um presente se você não estiver fazendo com sinceridade. E eu vou presentear quem quiser ganhar um presente hoje aqui na igreja, já que eu estava falando sobre presente. Não sei se todos têm o plano de leitura. Tem alguém que já tem esse plano? Eu mandei para algumas pessoas. O Francisco já tem, o Eduardo. Quem não tem e quer esse presente, ergue a mão. Tem bastante gente. Se puder separar e já ir passando os presentes. Tem alguém, pastor, para ajudar? Tem uma sacolinha ali, cheia desse plano de leitura da Bíblia. 15 minutos por dia de leitura da Bíblia. Aqui está os textos que você lê. 15 minutos de leitura da Bíblia. Se faltar, depois eu dou mais para o pastor. 15 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. E você conhece a palavra mais extraordinária que está à nossa disposição. Pelo menos o meu papel eu estou cumprindo, estou dando um presente. Depois você que tem que presentear alguém. Se você inclusive quiser convencer alguém, tem um com a mão erguida ali, o irmão ali. Se você quiser convencer alguém a ler a Bíblia, falar, não, Paulo, eu topo esse desafio. Você pega mais um desse e entrega para alguém, para essa pessoa ler a Bíblia uma vez por ano. Você pode fazer essa leitura todo ano, ele serve para todos os anos. É uma leitura extraordinária. Ela foi desenvolvida de um modo que não é cansativo. Você não vai ler Gênesis 1, 2, 3, Gênesis 4, 5, 6. Você vai ler textos do Antigo e Novo Testamento junto e que vão explicar o Antigo e o Novo Testamento, a própria Bíblia se explicando. É um plano de leitura extraordinário. Vai ter para todo mundo? Vai ter? Se tiver alguém que não pegou e quer ainda, que já passaram perto de você, ergue a mão. E se alguém quiser o desafio de convencer alguém, é um presente, convencer alguém a fazer a leitura bíblica uma vez por ano, pega mais um e daí você presenteia essa pessoa. Vamos nos colocar todos de pé. Acho que a maioria já que tinha para pegar já pegou. Os que sobraram, se quiser deixar aí no final, onde ficam os livros, pode deixar aí. Eu acho que é a esposa do Fernando que está com as Bíblias. Se quiser, pode deixar aí atrás. E daí depois as pessoas que quiserem, pastor, se estiver faltando mais alguém. Vamos fazer uma oração, fechar os olhos. Lembre-se sempre, se você dedicar 15 minutos do teu dia lendo a Bíblia, e você pode seguir esse roteirinho que está nesse folhetinho, você vai ter a tua vida transformada, porque é a palavra de Deus. E é 15 minutos, a gente passa a vida inteira falando de Deus e às vezes nem conhece a Bíblia, pastor. Muitos de nós. E quanto que nós não temos a aprender? Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa noite. Eu peço ao Senhor que toque no coração e na vida de cada um daqueles que ouviram essa mensagem de bom grado, para que eles presenteiem alguém e produzam favores que eles nunca imaginaram. Porque hoje nessa mensagem nós citamos apenas algumas recompensas de presentear. Mas eu sei, Senhor, que além de muitas mais, muitos que aqui estão serão ricamente abençoados em todos os aspectos, porque eles presentearão. Nós estamos pedindo, mas a partir de agora estamos buscando. E para a honra e glória do Teu nome, eu declaro uma unção de sabedoria sobre todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.